Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre você, sua casa, nesses dias. Nós estamos ministrando o livro de Gálatas e na verdade, já estamos quase encerrando, né? Penso que na semana que vem nós vamos encerrar essa série de lives a respeito do livro de Gálatas. Recebemos muitos testemunhos e sei que o Senhor está movendo em muitos lugares onde nós mesmos jamais estivemos ou estaríamos, mas graças a Deus por esse meio que é a internet, nós podemos agora alcançar e poder falar com milhares de pessoas que estão aqui distante de nós, mas que estão ao alcance da graça de Deus. Você está ao alcance do Senhor. Isso é tão maravilhoso. Hoje, nessa live, eu não vou falar de nenhum capítulo do livro. Eu quero me deter um pouco mais em um ponto que nós já compartilhamos, do capítulo 4, e eu queria falar um pouco mais a respeito dessa questão da herança, de sermos herdeiros e de como entrarmos na posse dessa herança. Então, no capítulo 4, Paulo fala, né, do herdeiro, e fala do herdeiro que é menor. Enquanto ele é menor, ele não difere muito do escravo. E como é que podemos entrar na posse da herança? Então, hoje eu gostaria de falar algo para alimentar a fé no seu coração, porque todas as coisas de Deus são recebidas pela fé. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé é a chave para nos apropriarmos de toda a nossa herança espiritual. A moeda do céu não são as suas lágrimas, não é o seu sofrimento, não é a sua dor. Essas coisas, obviamente, são importantes, mas elas não são a moeda do céu. A moeda é a fé. É preciso crer, ok? E quando você crê em tudo aquilo que já é seu por direito em Cristo, você então vai desfrutar. A fé permite o desfrute. Por isso, a nossa fé precisa ser constantemente alimentada para ser fortalecida. E como é que a fé é fortalecida? Do mesmo jeito que ela é gerada. A Bíblia fala lá em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo. Então, quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé é nutrida. O que sua fé precisa é apenas palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Amém? Porque a palavra é o sopro de Deus. Entende? A Escritura foi soprada por Deus. Quando Deus fala, Deus se propaga naquilo que Ele diz. Quando recebemos a palavra, recebemos algo do próprio Deus. E nós já estudamos aqui, né, no livro de Gálatas, que o Senhor é tão bondoso. Deus pegou a sua palavra e transformou-a numa promessa. Isso já seria o suficiente, porque Deus é fiel e Ele não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. No entanto, para que tivéssemos mais segurança, Deus pegou essa promessa e transformou numa aliança, num documento, entendeu? De maneira que agora você pode confiar que tudo que realmente o Senhor falou se cumprirá. A aliança do Senhor é um juramento. Esse decreto não pode nunca mais ser revogado e Deus não pode mentir. Não é que Deus não queira mentir, escolha não mentir. Não, Deus não pode mentir. Ele é incapaz de mentir. Por isso, podemos confiar que tudo que Ele falou é a verdade. E eu gostaria de compartilhar com você hoje a respeito justamente dessa aliança, mas como ela é ilustrada na relação familiar. Ok? Quando nós compreendemos o nosso lugar na família, nós compreendemos também como podemos desfrutar da herança. Amém? Então, abra o seu coração para o que eu quero compartilhar com vocês. São apenas 3 princípios, tá bom? Quantos princípios? 3. Apenas 3 que eu quero compartilhar com você. Primeiro deles, se você quer desfrutar da herança, você precisa ser filho adulto. Filho adulto. Essa é uma condição fundamental para você entrar na posse da herança, ok? Para você desfrutar da herança, você tem que ser um filho crescido. Agora, quando a gente fala de maturidade, perceber a maturidade natural não parece ser algo tão difícil, não é? Mas e a maturidade espiritual? Como é que eu posso definir quando um crente é maduro espiritualmente? Hebreus 5, verso 13.
você pode abrir a sua Bíblia, ele nos dá a resposta. A palavra de Deus diz que todo aquele que se alimenta de leite é porque é inexperiente na palavra da justiça. Olha o que está escrito. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, então entenda isso. Quem se alimenta de leite? Bebês, criança, ok? E quem é que se alimenta de leite? É aquele que é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, ok? Então, o que determina realmente a maturidade ou a infantilidade espiritual é a compreensão da palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? O que seria essa palavra da justiça? Portanto, é chave. Agora, no livro de Gálatas, explica para nós o tempo inteiro o que é a palavra da justiça. Então, preste atenção. Se você ainda acredita que a sua justiça é resultado da sua própria conduta, da sua obediência aos mandamentos, você é um bebê. Porque essa não é a palavra da justiça. A palavra da justiça, como ensinada aqui em Romanos, em Gálatas, não é a nossa justiça. Não é resultado da nossa obediência. Mas se você crê que a palavra da justiça é o dom da justiça, é algo que você recebeu, ok? Você recebeu a justiça de Cristo, ela é sua agora, como um dom, não é resultado de nenhuma obra de obediência sua. Isso determina a sua maturidade. Quem crê que a sua justiça é resultado da sua própria obediência, é criança. É criança. Entendeu? Esse não tem fé para receber nada. Por quê? Porque quanto mais ele procura ser justo, mais ele percebe que está longe demais de conseguir. Então ele nunca tem fé para receber de Deus. Ok? E aquele que crê, como nós temos ensinado aqui, que a palavra da justiça, que ele é justo porque ele foi justificado por fé, porque ele recebeu o dom da justiça, a Bíblia fala que esse é maduro. Portanto, maturidade espiritual é uma questão apenas de você aprender esta verdade. Se você entende a verdade do favor imerecido, da graça de Deus e da justiça da fé, você é imediatamente, segundo o Evangelho, colocado numa posição de maturidade espiritual. Ok? A palavra da justiça é, portanto, a compreensão de que nós não somos justos por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo. A nossa justiça hoje não é conquistada pelo nosso esforço, é o dom que nós recebemos. Romanos 5,17 diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, não é assim? Olha o que diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebe dom, recebe presente, não é resultado de esforço. A justiça que você tem, portanto, é um dom. E quem recebe o dom da justiça, reina em vida. Mas só reina em vida filhos maduros. O filho, quando é pequeno, ele não pode reinar. Ele não exerce nenhum governo. Ok? Pastor, por que é tão importante essa doutrina, esse entendimento da verdade da justificação pela fé? É porque só o justo pode entrar no céu. Só o justo pode receber realmente da bênção de Deus. Está entendendo? Mas quem é justo? Quem é justo? Justo é aquele que é declarado inocente, sem culpa. Sobre ele não há mais nenhuma condenação. Essa posição de ser declarado inocente, sem culpa, não pode ser alcançada no meu esforço. Entendeu? É preciso cumprir toda a lei, mas nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei. Entendeu? Crentes que vivem assim, vivem debaixo de um jugo enorme, constantemente debaixo de condenação e de acusação, nunca têm fé para receber de Deus, porque eles reconhecem que não têm a justiça. Estão tentando alcançar a aprovação de Deus. Nunca conseguem, evidentemente, porque o padrão de Deus é altíssimo. Para nós é inatingível, mas Cristo veio e tomou o nosso lugar. Para nós era impossível, mas por meio do Senhor Jesus, nós ganhamos a sua justiça. Por isso, hoje, a nossa justiça não está baseada no nosso comportamento. A nossa justiça é Cristo. Pastor, mas você falou aí de buscar a aprovação de Deus. Qual que é o problema de eu querer ser aprovado por Deus? Nenhum problema. Mas preste atenção, você tem que entender a coisa da seguinte maneira. Se você está procurando agradar a Deus
para ser aceito por ele, então você está na lei ainda. Ok? Se você está procurando agradar para Deus te aceitar, você está na lei. Mas se você crê que já foi aceito, foi justificado, e você agora está em Cristo, e porque agora você é tão amado, você é filho, e você quer agradá-lo, aí é diferente. Entendeu? Isso é resultado da maturidade da graça de Deus. Querer agradar porque sabe que é aceito e amado é graça. Querer agradar para ser aceito por Deus é lei. E ninguém consegue. Entendeu? Então, muitas pessoas podem me ouvir e pensar que esse assunto seja de fato uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito elementar, mas Paulo diz que quando as pessoas resolvem viver na lei, elas decaem da graça. A graça é elevada, a lei é inferior. A graça só pode ser entendida por revelação. Entende? A justiça da fé, ela é completamente ilógica aos olhos do mundo, completamente absurda. É chamado de loucura. Paulo diz que é a loucura do evangelho. Qual a loucura do evangelho? É que eu sou chamado de justo, mas eu não vejo a minha justiça. E, na verdade, essa é uma questão que me é constantemente colocada. Outro dia mesmo, um jovenzinho chegou em mim e disse: pastor, eu não consigo entender como é que eu posso ser considerado justo se eu não pratico a justiça. Essa é uma pergunta muito interessante. Como é que você pode ser considerado justo se você não pratica a justiça? Então, a palavra do Senhor diz, vamos ler lá em Romanos, esse versículo também é importante. Você sabe, tudo é uma questão de definir termos. Muitas vezes nós não definimos apropriadamente um termo e por isso ficamos confusos. Mas lá em Romanos 5,19, lá diz... Lá nos define as coisas. Olha o que Paulo diz. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então preste atenção. Quem é pecador? Você acha que pecador é aquele que peca. Se você for olhar no dicionário, talvez, eu não sei, mas se você for olhar no dicionário, pode ser que lá está escrito que pecador é aquele que comete pecado. Então, essa é a definição natural, do homem natural, não é a definição da Bíblia, ok? Na Bíblia, pecador é aquele que nasceu pecador. Mesmo que ele não tenha cometido ainda nenhum pecado, ele já é pecador, porque ele recebeu isso como herança. Quando um homem pecou, olha aqui, a desobediência de um só, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Quem é esse homem? Adão. No dia em que ele pecou, todos nós pecamos com ele. E recebemos dele o pecado. E já nascemos pecadores. Então olha para cá. Você não teve que pecar para se tornar pecador. Você recebeu isso de graça, por herança. Ok? Mas o texto é maravilhoso, porque você pode dizer assim, mas parece tão injusto, porque um pecou, aí todo mundo leva chumbo. Pois é, mas Deus é bom. Aí diz a mesma coisa com relação a Cristo. Olha o que diz. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Então preste atenção. O único pecado de Adão me fez pecador. Mas agora, a obediência de Cristo é transferida para mim quando eu creio. E eu sou declarado justo. Do mesmo jeito que o pecado de Adão foi passado para mim sem eu fazer nada, a justiça de Cristo agora é passada para nós sem nós termos que fazer nada. Eu não tive que pecar para me transformar em pecador. Antes de pecar, eu já era. Eu também não tenho que praticar a justiça hoje para ser declarado justo. Basta apenas que eu creia. Creia em quê? 2 Coríntios 5,21, um versículo que nós temos falado aqui repetidamente, não é? Eu creio que você já sabe de cor. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, ele, no caso aqui, Deus, o fez pecado por nós. Presta atenção, isso é muito importante você entender isso. Cristo foi feito pecado por nós na cruz. Como que Cristo foi feito pecado por nós? Ele teve que cometer pecado? Não, claro que não. Aqui está dizendo, ele nunca conheceu o pecado. Ele nunca pecou e, no entanto, foi feito pecado. Como isso aconteceu? Foi por obra divina. Deus pegou o nosso pecado e colocou nele, ok? Para que agora, nele, eu fosse feito o quê? Justiça de Deus. Então, Cristo não teve que pecar para receber meu pecado.
Eu também não tenho que obedecer à justiça para receber a justiça dele. Tudo isso é obra de Deus. Cristo não merecia receber meu pecado. Eu também não mereço receber a justiça dele. É tudo sem merecimento. Entendeu o que eu estou dizendo? É tudo por causa do decreto de Deus. Deus estabeleceu o caminho. Tudo é feito por meio dele. E eu recebo essas coisas todas por fé. Entendeu? Então, é muito importante que você entenda isso. Se você nasceu de novo, todo aquele que nasceu de novo já é justo. E como você sabe disso? Por fé. Por fé. O grande impedimento das pessoas de receberem a bênção de Deus é justamente essa acusação, o pensamento de que ele não é justo o suficiente, ele não tem obedecido o suficiente, portanto, ele não merece. Daí, quando você se vê diante de um desafio, qual que é a primeira coisa que você pensa? Uau, será que eu estou em condições de receber essa bênção de Deus? E normalmente qual é a conclusão da pessoa? Ainda está muito falho, eu não orei suficiente, não li a Bíblia suficiente, eu não fui no culto da igreja suficiente, eu não jejuo suficiente, não dou dízimo suficiente, não sou um bom marido suficiente, um bom empregado. Ele não é nada suficiente, ele fala, estou perdido. Não tem como eu orar, eu preciso achar alguém que ore por mim. Porque somente se um pastor muito santo orar por mim, pode ser que Deus o ouça. Aí você cria uma outra doutrina. E você deixou, nesse momento, de usufruir da sua herança. Você é filho. Essa é a razão por que tantas igrejas sofrem com falta de líderes. Por que tantos irmãos estão na vida da igreja e não querem liderar? Eles são ministros, nasceram de novo. É claro que eles têm a unção de Deus sobre eles, a unção permanece neles, mas eles vivem paralisados, não conseguem fazer coisa alguma na casa de Deus. Por que eles ficam paralisados? Porque eles não têm fé, eles pensam, eu não estou em condições, eu estou sempre fora do padrão. Entendeu o que eu estou dizendo? Eles mesmos dizem, eu não sou justo o suficiente. Por isso, é preciso o tempo inteiro você declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu fui revestido da justiça de Cristo. Eu recebi o dom da justiça. É essa a base de tudo aquilo que nós fazemos. Pastor, mas eu não tenho depois que praticar a justiça? Presta atenção, isso vai acontecer espontaneamente. Quanto mais você tem fé para crer que já é justo, mais você vai viver de acordo com essa justiça, porque ela é Cristo. Quanto mais você vive a vida de Cristo, mais espontaneamente os frutos de Cristo vão manifestar na sua vida. Então é preciso, desafiar cada irmão para que ele tenha ousadia para confrontar a condenação do diabo, para entrar na posse da herança de Deus para ele. Faz parte da herança ser usado por Deus. Faz parte da herança você impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Faz parte da herança você expulsar demônios. Faz parte da herança você pregar o evangelho. Faz parte da herança desfrutar de bênção completa, na sua vida espiritual, física, emocional, no seu casamento, profissão. Faz parte da herança você reinar em vida. Entendeu? Nós somos herdeiros deste mundo. Então, filho, a bênção da saúde, da vida, do suprimento, prosperidade, honra, crescimento, unção, é para você, é para todo filho. Mas por que alguns não se apropriam? Por que alguns não vivem nessa realidade? Porque presumem que são desqualificados, eles não têm a justiça, eles não têm o merecimento. E ficam então procurando ter algum merecimento baseado na sua própria justiça. Chamamos isso de justiça própria. Entende? É confiar na própria obediência. Confie na obediência de Cristo. Hebreus 5,13 diz que imaturos, crianças, são aqueles inexperientes na palavra da justiça. Por isso, avance hoje em maturidade. Entende? Avance hoje em maturidade. Paulo disse, vamos ler lá em Gálatas capítulo 4, no verso 1, Paulo diz o quê? Enquanto o herdeiro, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele é criança, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Ou seja, é filho, é herdeiro, mas vive como escravo. Vive como trabalhador na casa do pai. Lembra da história dos 2 filhos? Na parábola do filho pródigo? Os 2 estavam procurando uma maneira de serem dignos de ser chamado filho. Eles já eram filhos, mas não entendiam o que significava ser filho. Agiam como se fossem empregados, trabalhadores. O trabalhador, ele realmente é aprovado de acordo com a qualidade do serviço que fez. Filhos não.
Filhos é só porque são filhos, entende? É só porque é filho. Agora, é óbvio que o filho, quando ele é pequeno, ele não desfruta ainda. Quer dizer, ele desfruta, mas ele não tem autonomia. O pai dele é um bilionário, mas ele não pode pilotar o avião do pai, ele não pode pilotar a Ferrari do pai, entendeu o que eu estou dizendo? Ele é muito rico, mas ele não tem ainda o cartão da conta, ele não tem um cartão de crédito para ele não pode gastar o dinheiro como ele gostaria, entende? Isso é porque ele não é amado? Né? Não, é porque ele não é herdeiro? Também não, é só porque é menor, porque é criança, porque é imaturo. Mas Hebreus diz que quando você entende a palavra da justiça, você sai dessa posição de imaturidade. É isso que eu estou querendo te mostrar. Quando você sai da posição de maturidade, de imaturidade, você não vai viver mais como um trabalhador, um escravo. Vai viver como filho e herdeiro. Mas enquanto você não entende, olha o que diz o verso 2. Mas esse menino, quando é menor, ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos crianças, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ok? Então, eu já expliquei para você isso. Não é? Quando a criança precisa de viver debaixo da lei. Né? Quanto mais você é infantil, mais debaixo da lei você vai viver. Entende? Por quê? Porque a criança, não tendo entendimento das coisas, a lei é como se fosse esse tutor, esse curador, essa pequena cadeia, né? Que ela fica por causa da sua imaturidade. Eu não sei se em todos os lugares é assim, mas... Então, eu me lembro quando minhas filhas eram bem pequenas, e elas estavam ainda aprendendo a andar, para que elas não colocassem coisas sujas na boca, porque você sabe, qualquer coisa que elas verem vai colocar na boca e vai, entendeu? Isso é perigoso. Então, a minha esposa comprou um cercadinho, né? E o nome do cercadinho era um chiqueirinho, né? Até o nome é simbólico, entendeu? Quer dizer, enquanto ela é um bebê, é tratada dessa maneira. Ela fica ali presa, ela não pode sair. Mas por quê? Porque ela não é amada? Não, ao contrário, é porque é muito amada, não queremos que ela faça nada errado que prejudique ela mesma. Entendeu? Muitos crentes vivem assim, infelizmente. Entende? Vivem presos, mas são livres. Não precisavam estar vivendo assim. Mas por que ainda vivem? Porque são inexperientes na palavra da justiça. Ok? Muitos gostam, como eu disse, de dizer que essa visão é muito elementar, que você precisa de ter uma visão da lei, não, mas é exatamente o inverso. Todo aquele que vive na lei está no chiqueirinho aqui, ó. Ele não pode sair dali, senão ele pega na faca, senão ele pega uma barata e coloca na boca, entendeu? Ele faz horrores. Ele tem que ficar cercado por causa da sua imaturidade. Mas no verso 4, Paulo diz, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Adoção de filhos. Então, a lei, ela foi necessária por um momento. Mas agora que nós chegamos, a lei foi dada para nos trazer até Cristo. Agora que nós chegamos em Cristo, agora que entendemos a palavra da justiça, a lei torna-se desnecessária. Quando a criança é pequena, como eu disse, precisa de muita lei. Na verdade, Paulo diz, lá em 1 Timóteo 1,9, Paulo diz que tem dois tipos de pessoas para quem a lei existe. A primeira está aqui em Gálatas, capítulo 4, a lei existe para a criança. O segundo tipo de pessoa, ele mesmo diz, lá em 1 Timóteo 1,9, é que leis não são promulgadas para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então, só existe lei para criança ou para ímpio. Para o crente maduro, não tem lei. Entende? Por que não tem lei? Porque não há necessidade de lei para ele. Entende? Não há necessidade de lei. A gente vai estudar aqui depois, né, a vida do Espírito. Por quê? Porque a lei foi colocada dentro de nós. Entende? Eu não tenho que procurar obedecer a algum mandamento, porque esse mandamento está dentro de mim. A Bíblia fala que o amor foi derramado dentro de mim. Então, eu não preciso de uma lei me obrigando a amar. Não, essa é a minha nova natureza. Entendeu? Eu fui cheio do amor de Deus. E quando eu sou adulto, eu vivo pelo Espírito, esse amor vai fluir. Então, eu não preciso de lei me proibindo de fumar, porque eu não fumo.
Se eu vejo um cartaz me proibindo de algo, eu ignoro, porque isso não é a minha natureza. Eu tenho que viver apenas de acordo com a minha natureza. Você entende? No Velho Testamento, a lei de Moisés, ela era contra o homem, contra você. Por quê? Porque você não tinha ela dentro de você. O seu impulso era sempre contrário à lei. Mas agora que Cristo veio habitar dentro de mim, é diferente. Eu não preciso da lei, por quê? Porque o Espírito em mim já é a lei. Entendeu? É como se o mandamento da nova aliança fosse: você está com fome? Coma. Você está com sede? Beba. Aí você vai dizer, mas é claro que eu vou beber, eu estou com sede. Exatamente. Então é inútil mandar você beber. Você está com sede. Entendeu? É inútil ordenar que você coma, porque você vai comer, você está com fome. Entende? Porque é tudo próprio da sua natureza. Ok? Então, esse é o primeiro princípio que eu quero que você entenda. Para entrar na posse de qualquer herança espiritual, é preciso ser maduro. Mas maturidade não é tempo de igreja, maturidade não é o tantas vezes que você leu a Bíblia, maturidade nem é o tanto que você é bonzinho e bem comportado. Maturidade, Hebreus 5,13, é entender a palavra da justiça. Compreendeu isso? Segunda coisa, para você, baseado no ensino de Paulo aqui no capítulo 4 de Gálatas, para você entrar na posse da herança, você tem que ser filho da mesma mãe, da mãe correta. Pastor, como é que é esse negócio? Ser um filho crescido é apenas a primeira condição. Tem uma outra condição que Paulo coloca, que é ser filho da mãe certa. Aí você deve estar pensando, pastor Luiz virou católico, está falando agora de Maria? Eu teria, por algum acaso, ser filho de Maria? Não, nada disso. Né? Nós somos todos filhos de Abraão. Lembra? Lá no capítulo 3, no verso 7, Paulo diz, sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Que fé que é essa? É a fé da justiça de Cristo, é a fé da justificação. Todo mundo que creu, que recebeu a justiça de Cristo, esse é chamado de filho de Abraão. Ok? O que acontece? Já expliquei para você, mas é sempre bom repetir. Os irmãos da Galácia estavam enfrentando o problema. Qual o problema? Tinha um grupo de judaizantes dizendo que para que eles pudessem realmente ser salvos, né, crescer em Deus, não bastava crer em Cristo, mas eles também precisavam de guardar a lei. Paulo, então, escreve essa carta para refutar, entendeu? Paulo diz que apenas aqueles que creram do jeito que Abraão creu, é que recebem o dom da justiça. Paulo diz que muito antes, né, da lei ser dada, Abraão foi declarado justo unicamente porque creu. Abraão não teve que cumprir nenhum mandamento, nenhum preceito da lei. Ele apenas creu. Está lá em Gênesis 15, verso 6. E Paulo então diz, nós os que cremos do mesmo jeito que Abraão creu, é que agora somos os filhos de Abraão. Mas aí, os judaizantes certamente retrucaram dizendo, não, nada disso. Nós é que somos filhos legítimos de Abraão. Eles eram judeus. Nós é que nascemos, nós temos aqui a nossa genealogia que prova que somos filhos de Abraão. A resposta de Paulo é que é uma resposta extraordinária. É como se Paulo dissesse, olha, eu não discuto que vocês são filhos de Abraão. Eu acho que são mesmo. Mas a grande questão é, quem é a mãe de vocês? Eles não esperavam isso. E sabe, é o tipo de argumento assim que eu sempre oro para o Senhor me dar, porque é muita sabedoria do céu. Eles não esperavam por isso. Né? Paulo concordou com eles, não, vocês são filhos de Abraão, mas a grande questão hoje não é mais se é filho de Abraão ou não, a grande questão é quem é a sua mãe. E aí no capítulo 4, Paulo faz uma alegoria, uma ilustração, usando as duas mulheres que Abraão teve. Abraão só casou com uma, só com Sara, mas Agar era a escrava, a concubina, você conhece a história, não é? Então Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar. Sara e Agar. Aí Paulo diz, olha, essas mulheres são simbólicas. Agar representa o Monte Sinai, que é a lei. Sara representa a Nova Jerusalém, que é a graça. Ok? Então, Agar é a lei, Sara é a graça. Então a pergunta dele é, vocês são filhos de quem? Da lei ou da graça? Essa é que é a grande questão. Olha o que ele diz, vamos ler pelo menos um versículo. Capítulo 4, verso 24, ele diz, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças.
Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Uau! Não é? Mas Jerusalém de cima é livre. E essa é a nossa mãe. Essa é Sara. Essa é Sara. Então preste atenção. A grande questão hoje é: quem é a sua mãe? É a lei ou é a graça? É Agar ou é Sara? Sara é a Jerusalém celestial. Representa a graça de Deus. Então, se você quer entrar na posse da herança espiritual, você tem que ser filho da mãe certa. Entendeu? Lei ou graça. Se você quer viver na herança, não basta ser filho de Abraão. Entendeu? Nós somos todos filhos de um mesmo pai. Todos os irmãos que estão nas igrejas são filhos de um mesmo pai. Mas, lamentavelmente, eles não estão vivendo como filhos da mesma mãe. Ok? A mãe de Isaac, Isaac é o filho da promessa, foi Sara. Sara representa a graça. A mãe de Ismael, Ismael nos fala da carne, do esforço humano. A mãe de Ismael foi Agar. Agar é a lei, é o Monte Sinai. Tudo, Paulo diz, tudo que procede do Monte Sinai produz escravidão. Mas ele diz, mas se a nossa mãe é a graça, nós somos chamados para liberdade. Ok? Por isso, não questiono que você é filho de Deus. Esse questionamento não é colocado aqui. Você é salvo. Você é filho de Deus. Mas quem tem sido a sua mãe espiritual? Agar ou Sara? A lei ou a graça? Ok? Alguém vai dizer, pastor, mas como é que eu posso saber se eu estou vivendo como filho de Agar? Né? Então, vou te dar uma dica para você perceber. Aqueles que são filhos da lei vivem de acordo com a sua força, seu esforço próprio, confiam na sua justiça própria, na sua própria obediência, estão sempre tentando merecer a bênção de Deus por meio do cumprimento dos mandamentos. Entendeu? O tempo todo. Em todo o tempo. Você vive assim? Você confia só naquilo que você pode fazer, você não consegue descansar em Deus, ok? Você confia no seu merecimento, na sua justiça própria, você está o tempo inteiro tentando merecer, se qualificar para a bênção de Deus? Essa é a questão. Agar, ela teve um filho. Você vai dizer, pastor, mas ela não gerou um filho? Sim, ela gerou Ismael. Entendeu? E por que ela teve? Porque ela podia ter. Ela tinha força para isso. Ela tinha habilidade para isso. Ela tinha capacidade para isso. Isso significa que ela gerou o filho com base na sua força humana. A Bíblia chama isso de carne. A lei sempre produz carne, que é esforço humano. Essa é Agar. Se alguém chegasse para Agar e perguntasse para ela, Agar, dona Agar, conta pra gente, qual o segredo dessa bênção? Você gerou um filho, né? Ismael, tão bonito. O que Agar ia dizer? Ela ia dizer, olha, a coisa é muito simples, né? Você faz aí uma tabelinha, no dia que você vê que está fértil, você vai lá, tem intimidade, e daqui 9 meses, né, você vai comendo comidas saudáveis, depois de 9 meses vai nascer o garoto. Ou seja, ela sabia exatamente como fazer, ela tinha a fórmula para fazer. Eu sou desconfiado de qualquer pessoa que tem uma fórmula. Se tem fórmula, foi o homem que fez. Se é o homem que fez, não é a herança da palavra de Deus. Ok? Tem muita gente com fórmula. Fórmula para a igreja crescer, fórmula para vencer isso ou aquilo, fórmula para um casamento assim ou assado, fórmula para ganhar dinheiro. Há muita fórmula no meio dos crentes hoje em dia. Eu sou desconfiado de todas elas. Por quê? Porque Sara não tinha fórmula. Sara representa a graça. Ok? E ela gerou, mas ela não podia, era impossível para ela gerar, porque ela era estéril. E além de ser estéril, tinha 90 anos de idade. A Bíblia fala, o seu ventre estava amortecido. Ela era estéril e ainda tinha um ventre amortecido. Então Sara não podia ter feito, só Deus podia fazer pelo seu poder. Esse é o sinal de quem vive pela graça. Quem está debaixo do favor vive por fé. Ele mesmo não pode fazer. Quem vai fazer é o Senhor. O Senhor que vai fazer o milagre.
Entendeu? Não é ele mesmo que muda o seu comportamento, é Deus quem o transforma. Não é ele mesmo que vai gerar o fruto no seu braço. Não, é Deus que vai operar através dele. Então ele vive naquela consciência, né, do capítulo 2, verso 19, do não mais eu, mas Cristo. Ok? Isso não é passividade, isso é mover em fé. Se alguém perguntasse para Sara, igual perguntou para Agar, Dona Sara, conta para gente qual que é o segredo da senhora? 90 anos, a senhora está aí gerando um filho. O que ela podia fazer? Nada. Ela só podia rir. E, na verdade, foi isso que ela fez. Por isso que ela colocou o nome de Isaac no seu filho. Porque Isaac, em hebraico, significa riso. É só o que ela podia fazer. Rir. Olha, não sei, isso aí é o poder de Deus, né? Mulheres de 90 anos, não importa o que elas façam, elas não vão conseguir gerar filhos. Mas eu creio no Deus que gera vida no meio da morte e no meio de um ventre amortecido, ele trouxe a sua promessa à luz, não é? Então, isso é viver pela graça, entendeu? Não foi porque Sara era melhor, nem Abraão, ok? Mas é porque é um princípio espiritual. Um outro ponto que Paulo coloca muito importante, que eu quero frisar para você, é que depois que Isaac nasceu, conta a palavra de Deus, que quando ele estava com 3 anos, ele foi desmamado, né? Com 3 anos de idade, a Bíblia fala que nesse dia Abraão fez uma festa, mas Ismael estava perseguindo Isaac. Entende? Parece, pela instrução bíblica, que Ismael queria fazer uma brincadeira para levar Isaac até mesmo a morrer. Sara percebeu. Imediatamente ela falou, não, meu filho não vai ser criado com Ismael. E falou para Abraão, você leva embora a mulher e o filho, ok? Isso é muito importante. O que significa isso? Significa que os filhos da lei, Ismaéis, sempre vão perseguir os filhos da graça, os Isaques. Nunca é o contrário. Nunca é o contrário. Por isso, olha, se você ler o verso 29, Gálatas 4, 29, diz assim, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Paulo diz que isso aqui é um decreto divino. Quem falou isso foi Sara. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ok? Isso está lá em Gênesis, vamos ler lá em Gênesis 21, verso 10. É Sara quem disse isso. Você vê que Sara, a graça, fez um decreto espiritual. Ela disse, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Na maneira como Paulo diz, o filho da escrava de modo algum será herdeiro com o filho da livre. Está decretado. Então, se você tem vivido como filho de Agar, você não desfruta da herança, amigo. Mesmo sendo filho de Abraão. Mesmo sendo filho de Deus. Então, você lê o livro de Gálatas e você fala, não, está escrito aqui, os da fé é que são filhos de Abraão. Então, você é filho de Abraão desde que seja com Sara. Porque se for filho de Abraão com Agar, significa que você está na lei ainda. Significa que você não pode desfrutar da herança. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo procurando cumprir todos os mandamentos. Talvez você tenha uma vida até bonitinha, arrumadinha, você é bonzinho, mas não existe manifestação de favor sobre você. Mesmo sendo filho, porque tem vivido como filho da mãe errada. Os filhos da lei não podem desfrutar a herança, é um decreto divino. Só os filhos da graça, está escrito. Gálatas 4:30. Depois você leia, medite no que eu estou te dizendo. O que eu estou te falando é pura palavra de Deus. Isso não é a minha interpretação particular. Entendeu? Você pode ler isso de qualquer mestre, qualquer comentarista bíblico, ele vai te dizer, é o que está escrito. Talvez muitos não deem a devida importância ao ensino apostólico. Eu dou, porque eu quero viver na posse da herança. Ok? Quero viver como filho de Sara, filho da graça. E você não pode alterar esse decreto divino. Os que andam na lei, confiados na sua justiça própria, no seu merecimento, não vão participar da herança junto com os filhos da
graça. Então, desista de andar na força do seu braço. Desista de achar que você vai conseguir algo pelo merecimento próprio diante de Deus. Desista da introspecção, de ficar olhando para si mesmo o tempo inteiro com o objetivo de se aprimorar, se melhorar para ser aceito por Deus. Desista de fazer todas essas coisas com o objetivo de alguma maneira alcançar favor de Deus. Tudo isso é princípio de vida da lei. Tudo isso coloca você na posição de filho de Agar. E você só vai você vai ser um Ismael e não um Isaac. Ok? Os filhos da escrava não vão desfrutar da herança junto com Isaac, filho da promessa. A herança é só para os filhos da promessa. A herança é só para quem confia no favor de Deus. A herança é para quem sabe, eu não tenho justiça, minha justiça é Cristo. Minha justiça procede de Cristo. Eu fui justificado por fé. Eu não tenho merecimento. Eu só tenho aquilo que Cristo tem. De mim mesmo eu não tenho nem sou nada, mas eu sou e tenho o que Cristo é e tem. O que eu tenho para oferecer ao Pai hoje é apenas Cristo. Cristo é a minha oferta e o meu sacrifício. Eu o ofereço a cada dia diante de Deus, por isso eu sou aceito, porque confio unicamente na justiça que procede dEle. Quando eu ando nessa verdade, eu alegro o coração de Deus. Posso perceber o céu sorrindo para mim cada vez que eu chego diante do Pai, confiado unicamente em Cristo. Isso nos faz filho da graça. Aleluia! Agar sempre gera Ismael, filho. A lei sempre gera carne e fruto da carne, ok? Mas Sara, a graça, sempre gera para o Espírito, ok? Então você não tem mais que viver no esforço próprio. Viva no descanso da graça de Deus. Amém? Então, alguém vai dizer, pastor, você falando isso, fica parecendo que não é importante obedecer a Deus. Você nunca prega sobre obediência. É que a obediência no Novo Testamento é a obediência da fé. É uma obediência da fé. Você obedece crendo no que Deus te manda crer. Pouca gente sabe disso. Quando você simplesmente concorda com Deus, você entra na esfera do Espírito. Quando Deus diz que você é nova criatura, você não fica olhando para ver se é realmente nova. Você apenas concorda com Deus, eu sou. Quando Deus diz que você é justo, você não fica tentando olhar e achar sua justiça. Não, Deus diz que eu sou, é isso que eu sou. Essa é a obediência do Novo Testamento. É a obediência da fé. Ah, pastor, mas eu conheço muito crente que vive no pecado e fala que crê na graça. Olha, esse cara é mentiroso. Lá em Romanos 6,14, já li para você muitas vezes. Estou repetindo porque repetir é importante para você aprender. Paulo diz o quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio, mas em qual condição, em qual circunstância? Desde que você não esteja debaixo da lei, e sim da graça. Porque quem está debaixo da lei vive no pecado. Quem está debaixo da graça, não. Se alguém diz que conhece a graça e está vivendo no pecado, é mentiroso. Entendeu? É só um instrumento do diabo para trazer confusão na vida das pessoas. Pastor, por que a lei faz isso? Porque 1 Coríntios 15:56, também é um versículo que você deve saber de cor já. Diz o quê? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é o quê? A lei. O que é a lei? É aquela atitude de procurar merecer a bênção de Deus, de conquistar o favor de Deus, de tentar agradar a Deus para ter a sua bênção. Isso é lei. Graça é saber, eu já estou debaixo do favor, Deus já está feliz comigo, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Pastor, falando assim, fica parecendo que você é contra a lei, que a lei é errada. Não, a lei é boa, a lei é perfeita. Paulo diz em Romanos 7 que a lei do Senhor é justa, é boa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema não é a lei, o problema somos nós. A lei não foi dada para produzir santidade, mas para mostrar o pecado. A lei não foi dada para produzir em nós justiça, mas para mostrar a nossa iniquidade. A lei é como um espelho. Quando você olha para o espelho, e você não gosta do que está vendo no espelho, a culpa não é do espelho, não adianta quebrar o espelho. O espelho só mostra a sua realidade. Então, a lei é esse espelho. A lei apenas mostra a condição do homem, ok? Mas não produz o pecado no homem. Mas ela mostra, e ao mostrar, torna-se a força, ok? Então, nós não precisamos ficar olhando para o espelho da lei. Nós agora somos um espelho refletindo a Cristo, contemplando a Cristo. Pastor, de que maneira, então, a lei ela é a força do pecado?
isso qualquer ímpio sabe te dizer. Onde você encontrar uma proibição, aquela proibição se torna mais forte. Você vê um grupo de crianças brincando na rua, na porta da sua casa. Nunca ocorreu a eles invadir casa nenhuma. Mas um belo dia aparece uma placa na frente de um portão. Afaste-se, não entre, né? Perigo. O que vai acontecer? Elas vão querer entrar naquela casa. É inevitável. É isso que a lei faz. Entende? Eu sempre gosto de brincar com as pessoas, né? Se eu dissesse para você agora, não pense no Mickey Mouse, o que você faria imediatamente? Pensar no Mickey Mouse. Vê que coisa interessante. Quer dizer, a lei, ao invés de impedir algo, ela foi criar força dentro de você. Agora você nem consegue esquecer o Mickey Mouse. Ah, meu Deus, estou com esse trem na cabeça agora. Entende? A proibição da lei faz isso. Ok? Uau, hoje eu estou me delongando, mas eu vou falar ainda do terceiro princípio. Então, o primeiro que eu falei para você, qual foi? Temos que ser filhos crescidos. Só filhos crescidos entram na posse da herança. E como é que eu sei que eu sou um filho crescido? Hebreus 5:13, né? Porque aquele que é inexperiente na palavra da justiça, esse é criança. A palavra da justiça é a justificação da fé. Quem entende a justificação da fé se torna maduro, qualificado para entrar na herança. Segundo princípio, você tem que ser filho da mãe certa, porque filho de Abraão, Paulo diz, todos nós somos. A grande questão agora é quem é sua mãe. Abraão teve filho com 2 mulheres, né? Agar simboliza a lei, Sara simboliza a graça. Deus só aceitou o filho da graça. O filho da escrava não recebe herança com o filho da graça. Ok? Ismael não recebe herança com Isaac. Quem vive na lei ainda é filho de Agar. Então a grande questão se torna não mais quem é seu pai, mas sim quem tem sido a sua mãe. A graça ou a lei. Ok? Quem vive pela lei não entra na posse da herança. É um decreto divino. Gálatas 4:30. Lembra disso. O filho, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Está escrito. E por último, o terceiro princípio é que você precisa conhecer o seu irmão mais velho. Ah, pastor, o que é isso, irmão mais velho? Então, a gente tem ouvido muitas vezes pastores pregando que nós somos profeticamente a geração de Josué, ou seja, aqueles que entram na posse da herança. Um tempo atrás eu ouvi dizer que somos a geração de Samuel, aqueles que vão estabelecer o reino, porque Jesus está voltando. Aleluia, tudo isso é lindo, isso mostra a riqueza profética da palavra de Deus. Mas tem um aspecto que tem que ficar claro para nós aqui, ok? Eu quero mencionar um outro aspecto, nós somos a geração de Benjamim. O que é a geração de Benjamim? É a geração que vai experimentar a plenitude da graça de Deus. Pastor, como é que é isso? Quem era Benjamim? Então, Jacó teve 12 filhos. Sabe disso? 12 filhos. 10 desses filhos, 10 deles eram filhos de Lia com as servas. 2 eram filhos de Raquel, José e Benjamim. Ok? Então, esses 10 outros filhos simbolizam o quê, meus irmãos? 10 filhos, 10 mandamentos. Então, esses 10 filhos simbolizam a lei. E o que significa os outros 2 filhos, os filhos de Raquel? Eles representam algo mais precioso. E na Bíblia nada é por acaso. O que significa o nome Raquel? Raquel em hebraico significa cordeiro, ovelha. Uau, não é fascinante isso? Esses 2 filhos são filhos do cordeiro. A Bíblia fala então que Raquel, o cordeiro, morreu dando à luz a Benjamim. O que te lembra? Quem foi o cordeiro que morreu para gerar você? Jesus é o cordeiro. E ele morreu para nos gerar. Do mesmo jeito que Raquel, que significa cordeiro, morreu para dar à luz a Benjamim. Amém? Nós somos aqueles que foram gerados pelo cordeiro na sua morte. Então, nós somos os verdadeiros Benjamins. Amém? Então, Benjamim aponta para nós. Pastor, está claro. Benjamim aponta para nós. Mas e José? Então, José aponta para Cristo. Quem é o nosso irmão mais velho? Cristo. Se nós todos somos Benjamim e nós somos filhos caçulas, quem é o filho mais velho? Cristo. Cristo é o filho mais velho. Então, José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. E é um dos tipos mais completos, porque existe uma quantidade enorme de similaridades
ok? Circunstâncias comuns, semelhanças entre Jesus e José. Até começar pelo nome, né? Jesus e José têm a mesma raiz no hebraico. A Bíblia não menciona pecado de José na Bíblia. Não que José não tenha pecado, mas a Bíblia não quis mencionar, porque ele é um tipo de Cristo que nunca pecou. José é chamado de amado do Pai. Jesus também, a primeira coisa que ele ouviu, este é meu filho amado. José foi enviado pelo seu pai para os seus irmãos, mas os seus irmãos tiveram inveja dele. E ele foi odiado pelos seus irmãos por causa do seu bom testemunho. E depois foi odiado por causa da glória que ele iria ter. Lembra do sonho que ele teve? Foi alvo de conspiração desses irmãos. Depois esses irmãos o venderam. Venderam. Você sabe de quem foi a ideia de vender? José? A ideia foi de um irmão dele chamado Judá. Você sabe qual era o nome do discípulo que vendeu Jesus? Judas. Agora, o que muitos não sabem é que Judas é Judá. Judas é a palavra grega de Judá. Você vê? O mesmo Judá que estava lá, está aqui também. Né? A Bíblia fala que José venceu a tentação. Você vai encontrar isso lá em Gênesis 39, Jesus também. Né? José foi condenado injustamente, foi colocado na cadeia sem ter cometido crime. O Senhor também foi condenado injustamente. Né? A Bíblia fala que José estava lá no meio de dois transgressores, Jesus também. Era o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mas depois José foi exaltado como Salvador do mundo, assim como o Senhor. Depois José ganhou uma noiva, mas a sua noiva estava entre os gentios. A mesma coisa o Senhor. Tudo foi colocado nas mãos de José. E a Bíblia fala que no final ele reconciliou consigo os seus irmãos e até os exaltou. E no final os seus irmãos o reconheceram como autoridade sobre ele. Você vê? Tudo isso é um paralelo entre José e Cristo. Amém? E a Bíblia fala que quando José foi levantado como primeiro-ministro no Egito, seus irmãos vieram para buscar no Egito comida, porque tinha fome na terra. Você conhece a história, 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Mas José falou o que para eles? Eu não vou dar pão nenhum para vocês, sem que primeiro vocês me tragam o irmão mais novo de vocês, Benjamim. Então, quem é Benjamim? É aquele que compartilhava com José o mesmo pai e a mesma mãe. Lembra disso? Mesmo pai e mesma mãe. Então, José é um tipo de Cristo. Benjamim é o irmão mais novo, mas filho da mesma mãe. Quem era a mãe de Benjamim? O cordeiro. Essa era a graça de Deus. Amém? Então, se a mãe é a graça, é o cordeiro, Benjamim aponta para nós hoje. A Bíblia fala que quando eles trouxeram Benjamim na presença de José, quais foram as palavras que ele falou? Vamos ler? Gênesis 43, verso 29. Olha, a primeira coisa que José diz para Benjamim. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça. Aleluia. Essa é a palavra de José para todos os Benjamins. Deus te conceda graça. Essa é a palavra de Jesus, que é o nosso José, para você hoje. Você é filho do Cordeiro. O Cordeiro morreu para gerar você. Amém? E essa é a palavra dele para você hoje. Deus te conceda graça. Não é Deus te conceda juízo. Não é Deus pese a mão sobre você. Entendeu? Não. É Deus te conceda graça. Deus te conceda favor. Deus mostre a sua bondade sobre a sua vida. Amém? E a palavra de Deus fala que no tempo de fome, José deu para Benjamim uma porção 5 vezes maior. Olha o que diz o verso 34. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a dos outros irmãos. 5 vezes mais. O que significa isso? Por que disso? Porque era o filho da mesma mãe. Você desfruta da mesma herança. Então, esse aqui é o Senhor Jesus, na pessoa de José, dizendo para você, Benjamim, que a sua porção será 5 vezes maior. Eu creio que em tempos de crise, nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis estão diante de nós, mas há uma promessa de Deus para a geração de Benjamim, para aqueles que conhecem a graça, que são filhos da graça, haverá suprimento 5 vezes maior para você. Aleluia.
Isso é poderoso. Então, a porção 5 vezes maior mostra a generosidade da graça de Deus, ok? Não é segundo a necessidade de Benjamim, entendeu? É segundo a abundância do Senhor. Então, o Senhor sempre nos supre de maneira muito maior do que a nossa necessidade. José amava seu irmão Benjamim. A Bíblia fala no verso 30, primeira vez que ele viu, a Bíblia fala, José se apressou e procurou onde chorar, porque movera no seu íntimo por causa do seu irmão, porque amava o seu irmão. Entendeu? Embora fossem muitos que eram filhos do mesmo pai, só tinha ele, filho da mesma mãe. Ok? Lembra disso? Alguns são filhos da lei. Lia aponta para a lei. Lia representa a lei. Raquel representa a graça. O que significa o nome Lia? Lia significa cansada, fraca. Mas Raquel significa ovelha, cordeiro. Em outras palavras, a lei te faz fraco e cansado. Entende? Porque é um jugo nas suas costas. Mas Raquel é o cordeiro, é o quadro da graça de Deus. O cordeiro que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado de nós. Você foi gerado pelo cordeiro, somos filhos da graça, somos geração de Benjamim. Para encerrar, quando Benjamim nasceu, a sua mãe queria lhe dar o nome de Benoni, que significa filho de dores. Mas Jacó, ele pega o garoto e fala, não, o nome dele vai ser Benjamim, que significa filho da mão direita. Nós estávamos destinados a ser filhos de dores e sofrimento, mas hoje estamos sentados com Cristo à destra de Deus Pai, à mão direita. Estamos à mão direita de Deus, porque agora não somos Benoni, nós somos Benjamim, somos filhos da mão direita. Nós somos aqueles que vão desfrutar do suprimento 5 vezes maior. Você não tem que ter medo das circunstâncias, porque o seu irmão mais velho, José, ama você profundamente. Podemos descansar nas bênçãos da nova aliança, nessa posição que o nosso irmão mais velho conquistou para nós. Aleluia! Não é maravilhosa a palavra de Deus? Quando você ouve uma exposição mostrando o Velho Testamento no Novo, mostrando essa alegoria sensacional que Paulo coloca aqui em Gálatas, nosso coração é imediatamente aquecido. Deus é bom e vai abrir os seus olhos cada vez mais nesses dias. Há coisas tremendas esperando por você, filho da graça, geração de Benjamim. Deus te abençoe e até a nossa próxima live. Você foi abençoado? Então envie esse vídeo para um amigo, assim ele também será.